Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Somos Todos Malucos, um podcast dedicado ao autoconhecimento, saúde mental, conhecimento no geral. Já tivemos aqui até convidados a falar sobre o universo, vejam só, o universo, a astrofísica. E qualquer dia, eu não sei para onde é que isto vai, mas há pessoas que se mantêm aqui, que vêm aqui muitas vezes. Já sabem também, cliquem nas notificações, deixem o vosso like, venham aos comentários, que eu venho aqui muitas vezes aos comentários. Há agora o Patreon também, que vos permite tornarem-se patronos e com isso participar na conversa, colocar perguntas, como é o caso do convidado de hoje, colocar perguntas, estarmos no Telegram, conversarmos, giveaway, oferta de bilhetes, etc. E tudo isso também ajuda, de alguma maneira, a fazerem parte desta família e eu próprio também suportar aqui o podcast e outros conteúdos. Como eu dizia, há convidados que se repetem com muito gosto e é o caso do Gustavo. Olá, Gustavo Jesus, mais uma vez. Cá está ele. Muito obrigado. Nós devíamos começar a ter pulseirinhas. Sabes, como pulseirinhas de festivais de verão? E eu vou acumulando. E vais acumulando. Já vou aqui na quarta ou na quinta? Quarta ou quinta. E estou muito contente com o convite, muito obrigado. Sim, Enquanto houver temas... O impressionante é que eu convido sempre na esperança que tu digas que não. Ah, é? Mas olha que isso aí precisa de umas sessões de psicoterapia para se perceber porque é que tu convidas pessoas na expectativa que elas te rejeitem. Não, mentira. Não, eu convido sempre exatamente com... Aliás, já era suposto teres vindo mais cedo. Verdade. Só que, para falar exatamente sobre este tema, que é pedido por muita gente, que é um tema super atual, do qual tu estás muito até habituado a falar, que é o burnout. É verdade. O burnout. Primeiro que tudo, vamos começar pelo óbvio. O que é o burnout? É mais do que o stress no trabalho, é stress de trabalho, é moda. O que é o burnout? É uma excelente pergunta porque ainda há muita confusão sobre o que é o burnout. Aliás, tu então, muito mais do que eu, mas nós que andamos pelas redes sociais vemos estas definições sobre burnout um bocado incongruentes umas com as outras e depois ficamos na dúvida sobre o que é. Não ficamos, há quem fique na dúvida sobre o que é o burnout. Não era o antigo esgotamento nervoso? É uma boa pergunta isso. Embora as pessoas atualmente utilizem o termo esgotamento para se referirem nomeadamente à depressão. Portanto, embora esgotamento, se fôssemos traduzir à letra, é muito mais parecido com burnout do que com depressão. Porque o burnout é queimar até ao fim. Embora o que acontece é assim, esgotamento não é um termo técnico. Portanto, vamos eliminar esgotamento da nossa linguagem. Não existe esgotamento. Mas se quiséssemos dizer, numa tradução livre, que burnout significa esgotamento, o burnout não é uma doença mental, ao contrário, por exemplo, da depressão. O burnout é um estado... na verdade é um síndrome, vamos dizer, uma síndrome com características que eu já te explico de seguida, mas que foi definido pela Organização Mundial de Saúde como uma síndrome, um conjunto de características que aumenta o contacto das pessoas com os serviços de saúde, mesmo que não seja um problema de saúde, percebes? Ou seja, é um síndrome que precisa de uma avaliação, de uma atenção clínica. Porquê? Porque se não for mitigada, eventualmente poderá levar de facto aí a uma doença mental. Mas o burnout propriamente dito caracteriza-se, portanto, primeiro, tem que estar relacionado com stress laboral. Isto quer dizer que é necessário que exista stress laboral, mas também não. Tu, aliás, fizeste uma pergunta interessante que é: mas é mais do que stress laboral? Claro que tem que ser mais do que stress laboral, porque há sempre stress laboral. Aliás, há sempre stress na vida. O stress não é necessariamente mau. Percebes? Sim. O stress, muitas vezes, o stress não é diferente daquilo que se calhar do que tu escreves no teu livro sobre a ansiedade. Certo. O stress é um fator que nos trouxe até aqui hoje. Sim, como aqui estamos a falar do ambiente laboral, queria-te levar aqui para uma definição um bocadinho mais relacionada com o trabalho propriamente dito, que é, nós sabemos que existe uma curva de resposta ao stress, em qualquer contexto, mas agora falemos especificamente do trabalho, que é uma curva que normalmente é uma curva de Gauss, vamos dizer assim, em que a ausência total de stress não leva a nenhum resultado, ou seja, tu não produzes. Qualquer pessoa que nos esteja a ouvir sabe que quando não tem stress nenhum, não faz puto. Quando o stress é demasiado intenso, aí a pessoa deixa de funcionar, também bloqueia, é a mesma coisa. Tem brancas, etc. E há ali um nível ideal de stress, isso depois tem a ver com mecanismos mesmo neurobiológicos do cérebro, com neurotransmissores, podemos explorar isso mais à frente, mas há ali um momento, há ali um ponto de stress ideal, que é o stress no qual tu produzes bem sem ficares perturbado. E pode-se dizer que até é saudável tu procurares esse ponto de stress? A questão é que não depende só de ti, e por isso é que depois muitas vezes surge o burnout. Porque o burnout acontece quando o stress está
acima daquele ponto ideal, não é? Por um lado, está acima do ponto ideal, mas tu dirás assim, ok, mas pontualmente também é normal que uma pessoa tenha um bocadinho mais de stress. Então aí entra a segunda variável, é que para que ocorra burnout tem que existir um stress acima daquele ponto ideal durante um período de tempo prolongado. E qual é esse período de tempo? O período de tempo varia de pessoa para pessoa. Agora, a vivência de stress, quando é crónica, é sempre mais perturbadora do que um stress agudo. Ou seja, quanto mais tempo tu estiveres submetido ao stress... Mas não há um valor estabelecido pela medicina? Não há um valor estabelecido precisamente porque cada indivíduo é diferente e tu tens diferentes pessoas com diferentes vulnerabilidades ao stress. E depois, porquê? Porque depois há muitas variáveis que condicionam essa vivência de stress. Há um modelo que é muito conhecido, que é o modelo de Maslach, que claro. É fácil, não é? Que define 6 causas potenciais, 6 fatores causais para o burnout. São, e os mais importantes, a carga de trabalho. Portanto, isto quer dizer que muito mais carga de trabalho aumenta o risco de burnout. Já agora, fazer aqui um parênteses, que também, mais uma vez, cada pessoa tem uma diferente carga de trabalho que aguenta, não é? E isto... Sim. Mas é importante nós, quando, por exemplo, olhamos de uma forma mais macro para isto, em termos de organizações, de empresas, que é normal que as pessoas sejam diferentes e que tenham diferentes níveis de vulnerabilidade. Não quer dizer que uma pessoa seja mais fraca que outra, ou eu agora só quero pessoas que trabalhem muito e que aguentem muita carga de trabalho. Porque essas também têm outras características menos boas, percebes? Ou seja, cada pessoa tem a sua carga de trabalho que aguenta, vamos dizer assim. Mas a carga de trabalho excessiva é uma das variáveis que propicia o burnout. Segundo, o nível de autonomia com que tu desempenhas o teu trabalho. Porque... deixa-me pensar, então quanto menos autónomo, pior? Isso é parcialmente verdade. Ou seja, o que nós sabemos com o nível de autonomia no trabalho é que a ausência total de autonomia é altamente estressante. Mas também cheira-me que se ser totalmente autónomo, tu próprio começas a colocar o stress em ti porque achas que acho que isso qualquer pessoa que também ouve pode perceber isso. Ou seja, quando tu tens zero autonomia, não é? As pessoas dizem assim, olha, vai fazer este relatório e tem até amanhã às 12 horas. E até às 12 horas vai-te perguntar de hora a hora se o trabalho já está feito, vai-te explicar que cada parágrafo não está bem escrito, etc. Este total controlo do teu trabalho é altamente estressante, mas se te disserem assim, olha, tenho que apresentar este relatório daqui a uma semana. Mas é sobre o que o relatório? Agora você é livre. Agora faça o que entender. Pode fazer o que você quiser. Eu só quero é que me apresente os resultados. Mas resultados de quê? Isso agora você vai avaliando, aqui vai olhando para a equipe e vai vendo o que é que funciona melhor e depois apresenta os resultados. Portanto, isto obviamente também é muito estressante porque gera-se aqui uma coisa que é a incapacidade da pessoa controlar a situação e a imprevisibilidade. E isto também aumenta o stress. Portanto, carga de trabalho elevada, ausência total ou excessiva autonomia na relação de trabalho. Isto são assim as mais fundamentais. E uma modera a outra, não é? E depois tens outras 4 características que são importantes também. A recompensa pelo teu trabalho. Isto é importante dizer que a recompensa, quando as pessoas ouvem recompensa, pensam logo em dinheiro. Mas a recompensa não é só financeira. Há muitas formas de obter recompensa. Sim. Aliás, por exemplo, eu era jornalista e uma das coisas que me levou a não continuar a ser jornalista foi a falta da recompensa monetária, mas de reconhecimento, sobretudo. Claro. Portanto, a recompensa pode ser monetária, a recompensa é afetiva, é a recompensa do reconhecimento, é uma promoção, é darem-te trabalho que tu gostas de fazer, é dizer assim, olha, podes escolher aqui destas tarefas aquela que mais lhe interessa. Portanto, isso tudo é recompensador. Já agora aqui um pequeno parênteses também. A recompensa é uma coisa que está altamente codificada no teu cérebro e, portanto, o teu cérebro, digamos que assim, estou a simplificar muito, mas dispara dopamina, tem disparos de dopamina quando é para recompensar e para dizer assim, ok, isto é bom, faz outra vez. Isto é muito interferido pelo stress. Quando tu tens o tal stress laboral acima do que é desejável, o teu circuito da recompensa fica afetado e, portanto, tu não consegues provavelmente obter a recompensa que obterias de outra maneira. Portanto, as coisas estão mesmo muito relacionadas porque quando tu tens muito stress laboral, tu também não consegues obter a recompensa que anteriormente obtinhas, percebes? Isso até pode fazer com que algo que era satisfatório para uma pessoa deixe de ser. Claro que é verdade isso. Isso é verdade no ambiente laboral e depois pode transpor-se para outros ambientes e aí já não estamos a falar só de burnout, mas já podemos falar sobre isso a seguir. Depois, além da recompensa, temos também a sensação de justiça. Ou seja, a recompensa é uma coisa mais individual, a justiça tem a ver com o comparativo que tu fazes com as pessoas que estão à tua volta. Ou seja, ele trabalha muito menos do que eu e ganha o mesmo. Ou ele trabalha muito menos do que eu e o chefe gosta muito mais dele de mim. Portanto, esta sensação de injustiça potencial aumenta a vivência de stress. E depois outros 2 aspectos que têm a ver com os valores da própria empresa. Agora no fundo estamos a afastar-nos cada vez mais, não é? Em termos de observação mais
mais macro e mais distante das organizações. É os valores da empresa e os valores da comunidade empresarial ou organizacional em que tu te inseres, porque as pessoas, haver um respeito pelo trabalho, um respeito pelo descanso, um respeito pela própria saúde mental, é uma coisa que é muito valorizada pelas pessoas e indireta ou indiretamente vão mitigar ou agravar o teu risco de burnout. E depois, finalmente, ainda mais macro, os valores da tua comunidade em geral, mesmo fora do trabalho. Isto quer dizer que, embora seja o stress laboral aquele que é diretamente relacionado com o burnout, nós sabemos que aquilo que se passa depois na comunidade e na vida da pessoa em geral também afeta o risco de desenvolver burnout, ou não? Percebes? Sim. Portanto, sim. o stress... Porquê? Porque isto é uma frase que muitas vezes se utiliza quando se está a falar de trabalho, as pessoas dizem, tem calma, não leves isto tanto a peito, isto não é pessoal, não é? Isto é só trabalho, isto não é pessoal. Em inglês até se costuma dizer, it's not personal, it's business. Sim. Mas qual é o sentido que isto faz? Tudo é pessoal, porque tu não tens um cérebro para trabalhar e outro cérebro Exato. para a tua vida pessoal. Exato. Sendo o mesmo cérebro, tudo é pessoal. Tu és a mesma pessoa. E as empresas e as organizações e as pessoas que estão a trabalhar são pessoas. Logo, se quem está a trabalhar são pessoas, o trabalho é uma coisa pessoal. E tu não podes observar as pessoas que estão a trabalhar como robôs, porque eles são pessoas tal como são em casa. E, portanto, isto quer dizer que depois todos os fenómenos emocionais que estão a passar-se na vida da pessoa, as fases da vida, a pessoa tem um filho... Porque depois relaciona-se, é isso, o burnout é um fenómeno laboral, mas que engloba tudo o que está a acontecer na vida da pessoa. Não digo que englobe, mas que depende de... Mas, por exemplo, uma pessoa que tem uma boa situação laboral e uma gestão de stress tranquila, mas a sua vida emocional e familiar é uma bosta, não influencia para uma condição de burnout no trabalho? Influencia, mas a probabilidade de ter burnout é baixa. Porque o burnout... Então, se calhar aí poderia ter mais depressão. Laboral. Exatamente, é isso mesmo. Porque tu depois tem a ver com a forma... Agora, tu podes dizer assim, isso é uma discussão que às vezes é tida, até sobretudo nas redes sociais, mais do que na comunidade científica, que é, porque não há só burnout no trabalho, há outros tipos de burnout. Não é verdade? Mas formalmente isso não pode ser definido. Ou seja, formalmente só há burnout laboral. É o único tipo de burnout que está definido pela OMS. Agora, tu podes fazer paralelismos, e na verdade eu ainda nem disse o que é o burnout, mas já vou dizer, paralelismos com os sintomas do que é o burnout noutros campos da vida da pessoa. Agora, o burnout pode ser um sintoma de uma depressão? Não. O burnout pode ser um pródromo, ou seja, pode acontecer antes. Então, mas já agora eu digo-te o que é o burnout, porque estamos aqui a falar do burnout sem saber o que é. O burnout, então, portanto, depois de consideradas todas estas variáveis que eu acabei de dizer, a pessoa desenvolve, se tiver então um nível de stress elevado e duradouro associado ao trabalho, o burnout. O burnout caracteriza-se por 3 coisas. Primeira coisa, o distanciamento relacionado com o trabalho, ou seja, um cinismo. A pessoa, digamos que está em piloto automático, não quer saber daquilo, não veste a camisola, está só a fazer por fazer, então, automaticamente, de forma cínica e distanciada. Segundo as notícias que nós estamos sempre a ver nas páginas de média do Correio da Manhã, que está sempre a falar sobre a Comissão de Trabalhadores da RTP, estão todos em burnout. Não faço ideia, nem vou opinar sobre a Comissão de Trabalhadores da RTP, mas qualquer organização em que os níveis de stress sejam elevados e mal geridos, e estas variáveis que eu te estou aqui a dizer não estejam a ser mitigadas ou acompanhadas, podem ter elevadas taxas de burnout. Aliás, não sei se tu sabes, mas Portugal é o país da OCDE em que as pessoas têm maior risco de desenvolver burnout. E não é por acaso. Sim, faz sentido. Há várias variáveis porque isto pode acontecer. Sabemos que é um país, por exemplo, em que se trabalha muitas horas. Mas é isso que tu estás a dizer. Tudo aquilo que tu estás a dizer é aquilo que nós vemos diariamente a ser debatido nas televisões. Muitas horas de trabalho, pouca recompensa monetária, muitas vezes têm aquele trabalho porque não têm mais opção nenhuma de trabalho, etc. Pois, aí pode ser difícil de facto. E é assim, obviamente nós temos que considerar que nenhuma organização está a trabalhar sozinha no Saara, não é? Estamos num ambiente social. O ambiente social atual não é extremamente também não é favorável. Embora, claro que nós ouvimos dizer que estamos a bater recordes de dívida pública baixa e de indicadores económicos bons, mas o verdade é que depois as pessoas na prática não sentem isso nas suas vidas, não é? Antes pelo contrário, sentem vidas mais difíceis. Ainda ontem foi noticiado o nível de pobreza a elevar significativamente. Isto para dizer que, claro que isto depois tem consequências no ambiente social geral e no bem-estar psicológico de cada indivíduo e depois no risco que isso tem de condicionar a vivência de trabalho. Mas eu ainda não disse que é o burnout, porque só te disse uma das coisas, que é o distanciamento ou o cinismo relativamente ao trabalho. Outra coisa é a exaustão emocional. A exaustão pode também ser física, mas é sobretudo uma exaustão emocional. E é uma exaustão emocional em que a pessoa está cansada, não tem energia para trabalhar e não melhora se descansar. Isto quer dizer
Por exemplo, acontece muito frequentemente as pessoas, quando há um sinal de alerta para que a pessoa pode ter burnout, que é a pessoa vai de férias, a pessoa diz, eu este ano estou mesmo a precisar de férias, eu estou exausto, E volta na vou mesma. de férias, volta um mês depois, cheio de energia, começa a trabalhar 24 horas depois, está outra vez em burnout. Porque na verdade a pessoa não estava só cansada, a pessoa estava em burnout. E é preciso fazer mudanças para E que o caracteriza-se burnout também pela falta de paciência. Essa exaustão emocional Claro, uma falta de paciência Também, sim. para tudo. E depois, em terceiro lugar, e era aquilo que tu estavas a dizer há bocado, e que de certa forma se pode depois ligar com sintomas de depressão ou não, vamos ver, que é a falta de realização profissional. Ou seja, tu deixas de te sentir realizado com tarefas laborais que antigamente te realizavam. No fundo, assim, simplisticamente falando, deixas de gostar tanto do trabalho como gostavas. O que tem consequências muitas vezes importantes, porque há frequentemente pessoas que se, por exemplo, desvinculam dos trabalhos ou se despedem em momentos de burnout. E porquê? Porque chegam a conclusões precipitadas que já não gostam do trabalho. Ou seja, era isso que eu te ia perguntar, mas isso é uma má decisão? Embora seja verdade que, e mais uma vez, o burnout não depende só das organizações, depende também das pessoas, porque depois cada pessoa tem suas estratégias de gestão de stress, tem estratégias de coping diferentes, tem vidas pessoais que também afetam, mas quer queiramos, quer não, a organização tem relevância na ocorrência do burnout. Se a organização não mudar nada, pois aí naturalmente pode não ser uma má decisão, porque se a pessoa chegar à conclusão que a empresa nunca vai mudar, se calhar é até uma autodefesa sair da empresa. Sim. Agora, mas muitas vezes está a tomar uma decisão a quente. Sim, e pode acontecer, e é verdade, e eu também tenho que reconhecer isso, que há cada vez mais empresas a reconhecer este tipo de problemas e a terem atenção às suas organizações e às suas pessoas. E às vezes é preciso, outra coisa importante, que também é aqui, isto é um tema que também fica aqui num limbo quase deontológico dentro das organizações, sobretudo atendendo ao ambiente também que se vive hoje em dia respeito pela privacidade dos trabalhadores, etc., que é, tu tens uma equipa e suspeitas que um trabalhador teu ou um colaborador teu está em burnout. É recomendado que a organização mostre abertura para que a pessoa expresse as suas emoções e diga, olha, eu não estou bem, preciso de ajuda, e nomeadamente também que as organizações abram canais de procura de ajuda. Por exemplo, ter facilitação de consultas de psicologia, consultas médicas, bons departamentos de medicina do trabalho, etc. Só que ao mesmo tempo, muitos líderes dizem, eu dou muitas palestras a empresas e faço formações a líderes a propósito destas questões, e muitas pessoas dizem, ok, mas e depois se eu disser à pessoa, olha, tu deves estar com burnout, não me pareces bem, a pessoa às vezes fica ofendida. Mas quem és tu para me estar a meter-te na minha vida pessoal? Não tens nada que me vir perguntar se eu estou bem. Eu tenho a minha vida, percebes? Ou seja, isto também não é fácil para as organizações. Por isso é que é importante irem pessoas de fora explicar como é que isto deve ser feito. Porque isso leva à questão que é muito difícil para as entidades patronais, mas também para a pessoa, se calhar, identificar o que é o burnout, porque muitas vezes pode ser só isso, a desmotivação, ou considerar que estou só desmotivado ou estou só cansado. Pois, a pessoa no fundo pode confundir burnout com situações normais, embora não seja, quer dizer... E por aí levar a mal, sim, não é? Não, eu só estou cansado, meu. E isso leva-me a um tema que eu já abordei aqui neste teu podcast 200 vezes, que é o tema do estigma, porque continua a haver muito estigma associado às perturbações mentais, e mesmo àquilo que... E até te dizer uma coisa, eu acho que o burnout até se tornou tão popular precisamente por causa do estigma, porque como o burnout não é uma doença, é mais fácil de assumir que se tem burnout do que se tem depressão, e há muitas vezes pessoas que eu vi já em consulta que dizem que têm burnout e na realidade estão... mas na verdade o que têm é depressão. Agora dizes, tu eventualmente podes me perguntar... Sim, porque burnout é chique, é estrangeiro. Eu não digo que seja chique. Sim, mas não é uma doença, percebes? Mas é isso, assim, é um estado, e depois é muito fácil, e depois é assim, como o burnout está associado ao trabalho, de certa maneira é mais fácil dizer assim, eu estou em burnout porque a minha empresa me fez isto. Eu estou assim porque a organização assim me pôs-me nesta situação. E não é assim, não é completamente verdade que isto seja assim. Embora de facto as organizações tenham uma responsabilidade. E é importante que pessoas que nos ouçam das organizações saibam que as organizações podem de facto fazer muitas coisas para mitigar o burnout. É aquele conceito que muitas... Depois há aqui outro tópico que é, eu tenho receio que quando as empresas começam a preocupar-se com o burnout e com a saúde mental, caiam um bocado naquela coisa que a gente também tem falado aqui algumas vezes, do well-being. Mais do que da saúde mental, é o well-being. Ou seja, as empresas têm departamentos de well-being e têm umas palestras assim engraçadas e uns momentos de team building e essas tretas.
E dizem, ok, nós estamos a fazer os possíveis para melhorar a saúde mental das pessoas. Mas depois, exemplos. Já tive várias pessoas que me disseram, por exemplo, consultoras financeiras grandes, em que anunciam uma palestra sobre saúde mental e depois os consultores dizem, bom, agora ao meio-dia temos a palestra. Oh, é esta hora, palestras de saúde mental? Tens juízo, tu tens trabalho para fazer. Depois falas com ele, depois lês uns livros. Portanto, primeiro, é esta falsa... Esta é uma coisa que eu chamo, há um termo que tu conheces de certeza, que é o greenwashing, que é as empresas estão a fingir que são verdes, não é? Sim. Eu agora, não sei se fui eu que inventei ou só vim em algum mental washing, que é as empresas a fingirem que estão preocupadas com a saúde mental. Que é o que está a acontecer muito, e isso também me preocupa. Porquê? Porque... Ou então parece que fingem que estão muito preocupadas até realmente aparecer alguém com casos de... É verdade, só que o problema é que há muitos estudos já que avaliam o que é que as pessoas querem das suas organizações. Ou seja, o que é que as pessoas valorizam das suas organizações, em termos de benefícios de saúde mental. E tretas do tipo team building está tipo no top-down, não é top-down que se diz, está nos últimos lugares do top. Ou seja, se tu fizeres uma lista de benefícios que a empresa pode dar para melhorar a saúde mental ou a saúde em geral dos colaboradores, team building é a última. Então, e quais é que são as primeiras? É curioso que podias pensar, e até há bem pouco tempo dizia-se que era o dinheiro, era ganhar mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro é melhor para a saúde mental, mas não é. Ganhar mais dinheiro até está bastante abaixo na lista. O mais importante é flexibilidade de horários, possibilidade de flexibilidade de localização, ou seja, poderes fazer teletrabalho, mas não seres obrigado necessariamente a fazer teletrabalho. E isto é uma coisa importante, porque o teletrabalho, agora, sobretudo aqui para quem está nas organizações e nos ouve, o teletrabalho foi vendido um bocado como uma panaceia. Claro que foi a pandemia que assim o impôs, mas o teletrabalho também tem muitas desvantagens, porque o cérebro humano é feito para estar a conviver. Porque quando E não é só isso, quando estás em teletrabalho, acabas por misturar as tuas funções todas. Isso é verdade, mas isso aí vá. Mas vamos supor que tu fazes muito bem o teletrabalho. Mesmo que tu faças espetacularmente bem, que é o quê? É ter horários bem definidos, locais bem definidos, não atender o telefone e responder e-mails depois da hora. Pronto, isto é um teletrabalho bem gerido. A empresa pagar-te a internet. Portanto, imaginemos que o teletrabalho está espetacularmente bem feito, mesmo assim não é bom. Não é bom, digo eu, a 100%, ou seja, é bom tu poderes ter essa possibilidade, mas não é bom a 100%. Porquê? Porque, e agora voltamos ao meu livro, que não tem nada a ver com este tema, mas que o livro, como te lembras, chama-se 300 mil anos de Somos seres sociais, não é? Mas porquê em concreto? Porque o ser humano ancestral sobreviveu por estar em conjunto com outros seres humanos. Estar sozinho é estar em perigo, não é? Se tu estivesses numa savana como ser humano ancestral, e com esse bigode estás mesmo com ar de savana, se tu estivesses numa savana, ancestralmente falando, sozinho, corrias o perigo de ser morto por um predador ou de cair numa ravina. Muito mais do que se estivesse em conjunto. Também, se estiveres sozinho... Ou seja, isso fica marcado no nosso código genético, embora... Foi a seleção natural que isso terminou. Ou seja, sobreviveram aqueles que estavam mais constantemente com os outros. Por isso, o nosso cérebro está, digamos que é o resultado de gerações e gerações de humanos que sobreviveram melhor em conjunto do que sozinhos. Por isso, estas condições. Se tu te meteres sozinho em teletrabalho o ano inteiro, o teu cérebro vai ler isso como stress. É ameaçador. E por isso também não é bom. Portanto, isto para voltar à lista de coisas que as pessoas gostam no trabalho. Então o que é? É a flexibilidade, sobretudo a flexibilidade, e benefícios de saúde. Ou seja, poderes ter... um seguro de saúde, poderes ter consultas de psicologia, consultas de psiquiatria com participadas. Uma coisa também interessante, e que é muito valorizado também, e que nos leva aqui a outro campo, que sai um bocadinho aqui do campo do burnout, mas que não deixa de ser importante, porque quer queiramos, quer não, na sociedade que nós vivemos atualmente, as mulheres são prejudicadas no ambiente laboral. Sim. Em média. Não, por exemplo, no meu meio isso não é tão relevante talvez, até porque... os médicos neste momento que se vão formando são cada vez mais percentualmente mulheres do que homens, portanto até é uma classe maioritariamente constituída por mulheres, e felizmente na minha geração e nos meios em que eu me movo há uma partilha de tarefas da casa, de cuidados aos filhos, portanto felizmente os homens tomam um papel semelhante ao da mulher na gestão familiar. Mas isto não é verdade na maior parte da população portuguesa, na realidade, e isso espelha-se nomeadamente nos ordenados que são pagos às mulheres, que em média são mais mal pagas do que os homens, e também nos cargos de liderança ocupados por mulheres, que são muito menos. Claro. E é engraçado que há estudos internacionais que mostram que quando uma empresa dá aos seus colaboradores benefícios do tipo apoio parental, ou seja, creches
comparticipadas pela empresa, serviços de babysitting, licenças parentais alargadas. Não posso deixar de dizer que Portugal é um dos países da Europa com menos tempo de licença parental. Sim. Se tu tiveres um bebê... 4 meses, não é? São 5 meses. São 5 meses a tempo, vamos dizer, a pagamento total. Portanto, só a licença só é paga na totalidade aos 5 meses. O que é muito pouco. É assim, nós que tivemos filhos, cada um de nós tem 3 filhos. Portanto, já temos bastante experiência no nosso conjunto. Aliás, nós só tivemos filhos exatamente para estarmos de licença. Por acaso, eu não tive licenças porque eu nessa época não estava vinculado a empresas, nem ao Estado, na época em que isso aconteceu. Por isso, mas é claro que um bebê com 5 meses é um bebê muito pequenino. Portanto, nós sabemos que em países do Norte da Europa e noutros países com outro tipo de políticas parentais, tenho amigos meus que foram para a Dinamarca e que é incrível, porque acho que era a Dinamarca ou a Noruega, que é 1 ano, para além do 1 ano a receber por inteiro, mais não sei a possibilidade de apoio na saúde e creche, e o que etc. É que isso resulta? Resulta, mostram os estudos internacionais, quando as empresas dão licenças parentais mais alargadas, apoios na doença, quando as crianças estão doentes, apoio na participação de creche, de babysitting, há uma taxa muito maior de mulheres a ocupar cargos de liderança. Porque é, no fundo, estás a dar a oportunidade às pessoas que estavam predominantemente a tratar dos miúdos de ocuparem esses postos. Sim. Por isso é que é verdade, e temos que reconhecer que classicamente há aquela frase por trás do grande homem estava sempre uma grande mulher. Isso era mesmo verdade, porque de facto os homens estavam todos nos cargos de liderança porque as mulheres estavam todas em casa a tomar conta dos filhos. Felizmente isso é cada vez menos verdade, mas ainda é verdade para uma grande faixa da população, e eu acho que nós temos todos de estar atentos a isso, e as organizações também. Isso é curioso. No entanto, tu estavas a falar, captou-me ali a atenção quando tu dizes que realmente o burnout não é diferente para todas as pessoas. Os graus, o nível que pode levar uma pessoa ao burnout difere de pessoa para pessoa. Isso também pode dificultar o diagnóstico. Neste caso, imagina, tu chegas ao pé do teu chefe e dizes que estás em burnout e ele olha para ti e pensa alguma vez, mas este gajo não está assim a trabalhar tanto, ou ele não tem... Porque na concepção dele, estás a perceber o que eu quero dizer? Percebo perfeitamente o que estás a dizer. Isto também pode acontecer muito. Isso não só pode, como acontece muito. E é exatamente por isso que tem que haver chefias com formação. Ou seja, as lideranças, repara... Porque analisam tudo à sua própria luz. À sua própria luz e à sua experiência. Mas por isso é que as lideranças têm que ser formadas. Porque repara, uma das coisas que há bocado te falei nas causas do burnout era os valores da própria organização. E há estudos que mostram que quando tens uma organização em que o CEO é muito sensível à saúde mental, isso não serve para nada. Porque se o CEO for muito sensível... não. Essa empresa... Não. Porque quando o CEO é muito sensível, mas as chefias intermédias não são, elas estragam tudo. Ou seja, tu podes ter o líder da empresa que é muito sensível, explica qual é a linha de ação geral, que quer proteger os colaboradores de problemas de saúde mental, etc. Se tens um gajo no meio que diz, tu tens é que trabalhar porque isto está às 5, isto tem que estar aqui feito. Isso perde completamente os efeitos. Por isso é que é importante que as organizações tenham formação às lideranças intermédias para que estes fenómenos, como aquele que tu descreveste, não aconteçam. Que é, tu tens um chefe que avalia a prestação, ou a produtividade ou o grau de cansaço e de burnout dos seus colaboradores em função da sua experiência pessoal, que é completamente irrelevante. Porque eu aguentar 12 horas de trabalho seguidas não é regra de que os meus subordinados, vamos dizer assim, exato, não é sinónimo de nada. E por isso é importante lideranças com formação para perceberem o que é o burnout e perceberem que há uma variabilidade interindividual. E também é importante saber que nestas formações às empresas e às organizações, e que as lideranças reconheçam que às vezes não é só uma questão de trabalhar mais ou menos, tem a ver com o tipo de função que é atribuída a cada pessoa. Porque tu podes ter uma pessoa que trabalhe muito bem, por exemplo, do atendimento ao público e que não suporte estar sozinha num escritório a fazer contabilidade. E outra pessoa com o mesmo grau de formação e que até aguenta o mesmo tipo de trabalho, que adora contabilidade e que detesta falar com pessoas. E, portanto, um líder tem que saber fazer isto. Um líder tem que saber olhar para a sua população de colaboradores e perceber quem é que está apto a um tipo de tarefas e a outro, porque o que o líder tem que fazer para que uma organização tenha sucesso, e o sucesso da organização depende do sucesso das suas pessoas, para que o líder consiga dar sucesso à sua organização, tem que saber fazer com que as pessoas estejam a fazer aquilo que sabem fazer melhor, que gostam de fazer e que se sintam realizadas. Porque a produtividade não é só medida em número de horas trabalhadas. Porque é engraçado que em Portugal, eu há bocado disse que Portugal era dos países da OCDE, era o país da OCDE com maior risco de burnout. É também um dos países do mundo com maior número de horas trabalhadas por semana e menos produtividade.
Porquê que será? Mas porquê que, então, mas saem esses estudos todos? E aliás, há empresas, ainda há pouco tempo ouvi uma reportagem de uma empresa que adotou os 4 dias de semana de 4 dias e que verificou, não sei há quanto tempo é que eles implementaram isso, mas que verificou mudanças grandes na qualidade do trabalho apresentado, na produtividade, na satisfação dos colaboradores. Se tudo isso é sabido, porquê é que não se adopta logo? Olha, eu posso dar uma resposta histórica sobre isso. A gestão do trabalho no mundo ocidental remonta à época do Taylorismo. Na época do Taylorismo, o que é que acontecia? Como é que era o mercado de trabalho? Funcionava assim, havia 2 ou 3 cabeças pensantes, que eram os donos das empresas, e o resto eram trabalhadores indiferenciados que trabalhavam em fábricas e que picavam o ponto à entrada e picavam o ponto à saída. Nessa época... Estamos a falar do século XIX, não é? No início da Revolução Industrial. Exatamente. Era muito útil esta organização de trabalho, porque tu tens um gajo que sabe pensar e que sabe organizar e os outros que não sabem pensar porque não estudaram. Mas têm o trabalho, e estão lá a fazer sempre a mesma coisa de forma mecânica. É bom porque também não queriam mais do que isso, não tinham um nível de educação significativo, queriam ganhar o seu, também não queriam trabalhar mais horas do que aquelas que seriam esperadas. Se trabalhassem mais horas seriam recompensados com horas extras, portanto era um nível de organização muito bom. Só que o mercado de trabalho mudou radicalmente nas últimas centenas de anos e hoje em dia tu tens a generalidade do mercado de trabalho com pessoas licenciadas e com pessoas altamente diferenciadas. E tu não podes tratar o trabalho diferenciado e o trabalho intelectual como o trabalho braçal e o trabalho... Eu não estou sem desprimir ao trabalho braçal, atenção. Sim, mas... O trabalho braçal é igualmente importante. Agora, o que eu te digo é, uma pessoa que faça uma tarefa meramente, eu nem digo técnica, meramente instrumental, por exemplo, montar uma coisa ou ter que transportar um material... Não, aquilo é um trabalho de baixa complexidade intelectual, digamos assim, e isso faz com que não se geram ali grandes conflitos, não é? É uma tarefa, há um horário de trabalho, precisamente porque há aquela tarefa... Uma tarefa repetitiva, quanto mais vezes repetir aquela tarefa repetitiva naquele horário de trabalho, melhor vai ser, mais produz. Agora, nas tarefas altamente diferenciadas e cognitivamente muito elevadas, isso já não é assim. Porquê? Porque há uma coisa da qual depende o trabalho intelectualizado, que é a criatividade. E a verdade é que a criatividade também é importante em todas as tarefas, mesmo naquelas de trabalho mais técnico ou trabalho até mais instrumental. A criatividade é sempre importante. Mas quanto mais complexa é a tarefa, do ponto de vista cognitivo, maior é a necessidade de ter criatividade. E por isso é que tu tens muitos CEOs e muitos líderes a dizer assim, importa-me que vocês estejam livres para terem ideias, tenham ideias, partilhem convosco as nossas ideias, porque a vossa criatividade é que vai dar origem a novas ideias que vão levar a nossa empresa para a frente. Só que se tu encharcas as pessoas de trabalho das 9 às 7 e e-mails no horário pós-laboral, não há criatividade que se safe. Porque o stress, e voltamos à curva do stress, quando tu tens stress laboral muito intenso, o cérebro funciona pior. Funciona pior de acordo com a recompensa, porque a transmissão da dopamina fica toda alterada, e funciona pior porque está documentado que os próprios neurónios do cérebro mirram quando há stress crónico. E portanto, se tu tens neurónios mirrados a funcionar pior, tu tens pessoas menos criativas e menos capazes de problem solving, menos capazes de resolver problemas. Pronto. E isso é um contrassenso, é um paradoxo da gestão atual. Por isso, para responder à tua pergunta, sabe-se isto tudo, então porquê? O que acontece é que as pessoas estão a gerir as empresas atuais como geriam as empresas no século XIX. Do terrorismo, e isso obviamente não vai resultar. Há aqui a Ângela Carvalho do Patreon, uma patrona, pergunta: qual é a diferença entre depressão e burnout? E se o burnout não pode ser desvalorizado exatamente por isso, por não ser uma depressão, não ser uma coisa tão profunda? É uma excelente pergunta, a da Ângela, porque de facto, para já, eu acho que isso pode ser usado nos dois sentidos. As pessoas podem dizer que têm burnout para não serem estigmatizadas por terem uma doença mental, ou seja, por terem depressão. Isso pode acontecer. As pessoas, digamos, haver uma tendência a dizer mais burnout do que depressão para proteger as pessoas do estigma. Mas, por outro lado, isso depois leva a um subdiagnóstico da depressão e a um não tratamento de pessoas que têm depressão. Porque o que é a diferença? O burnout é uma síndrome associada ao stress laboral e quando tu afastas os fatores de stress, o síndrome desaparece. Isto quer dizer que se tu alteras... Exato, era aquilo que estavas a dizer. Se a pessoa vai para férias, altamente, para, claro. E depois volta ao trabalho e volta à porcaria. Mas se tu fizeres mudanças organizacionais, mudanças na forma de organizar o trabalho, na forma de viver o trabalho, o burnout mitiga-se. Portanto, não é uma doença, ele resolve-se sozinho, não precisa de tratamento. Okay. A depressão não. A depressão é uma doença em que o burnout pode ser um fator de risco, porque há estudos que mostram que o burnout não abordado, vamos dizer assim,
prevê o risco de depressão. Isto quer dizer que ter burnout aumenta o risco de depressão. E Então, se há tu não uma linha fizeres temporal nada, nisso? É mais uma vez variável. Também é de pessoa variável, para pessoa, ok. sim. Mas agora o que tu sabes é que o que é que acontece quando tu mudas de burnout para depressão? É que normalmente os sintomas começam a extravasar a área do trabalho. Portanto, enquanto que Ok. tu no burnout consegues perceber que estás no trabalho, estás mal, mas desligas o trabalho e no fim de semana estás ótimo, e depois começa a chegar domingo à noite e começa a ficar péssimo outra vez que vais trabalhar segunda-feira, na depressão, em princípio, os sintomas começam a extravasar e são já transversais a várias áreas da vida. A pessoa começa a ter sintomas a nível da vida pessoal, a nível das relações, a nível do trabalho, a nível do lazer, começa a deixar de ter prazer em atividades em que tinha prazer, mesmo fora do trabalho, portanto, hobbies, deixa de ter prazer nos seus hobbies habituais. E uma pessoa em burnout pode ter prazer em hobbies? Claro. Uma pessoa em burnout, em princípio, se for um burnout bem delimitado e não estiver já a progredir para a depressão, só tem afetado o trabalho. Isto quer dizer que está de férias, adora as férias, gosta das férias, gosta dos hobbies que tem nas férias, nos fins de semana. Isso não é afetado no burnout. Pois, isso, lá está, isso dificulta muito o diagnóstico. Não, eu acho que não dificulta nada. Isto permite, para quem nos está a ouvir... Não, estou a dizer, dificulta para quem está a lidar com isso. Então, mas as pessoas têm que ouvir este podcast e outros e perceber que quando estão neste estado é que têm que atuar preventivamente. As pessoas não estão sempre a dizer que o que é bom é comer panquecas de alimentos e panquecas de romã e meter um bocado de terapia quântica por cima e ficam bons para prevenir a doença mental. Portanto, isto em áreas como a burnout que a prevenção é relevante, porque tu estás a atuar num momento em que ainda não há doença mental, porque quando há doença mental instalada, vulgo depressão, ou outras, mas neste caso em particular a depressão, o tratamento médico já é obrigatório, porque se tu não tratares a depressão do ponto de vista médico, não vais ter, não vais conseguir eliminar a doença, portanto não vais conseguir recuperar funcionalmente a pessoa ao seu estado normal. Por isso, quando uma pessoa detecta, de acordo com a descrição que estamos aqui a fazer, que tem um burnout, deve estar atento, deve, das duas uma, ou até das duas, tentar fazer alterações organizacionais, portanto melhorar as coisas na empresa ou a forma de gerir o seu próprio trabalho, ou se não for possível também procurar nomeadamente apoio psicológico ou psicoterapia, particularmente, para tentar mudar a própria forma de gerir o stress laboral. Quando a pessoa diz assim, olha, eu até podia tentar, mas a minha empresa não vai mudar. Mas eu também não tenho outra hipótese e não vou trabalhar noutro sítio. Pois. Então tem que ser a pessoa a fazer alguma coisa. Como é que é lixado, como se diz, não é? Na gíria é lixado. Só que sim. Aí o que eu digo às pessoas normalmente é, então vai ter que fazer, a única alternativa que tem é mudar a sua maneira de viver o trabalho. E para mudar a sua maneira de ver o trabalho tem que ser através de apoio psicológico, psicoterapia e de gestão do stress. Isso, utilizando estratégias como mindfulness, a meditação, etc. Portanto, aí sim, numa perspectiva preventiva. Mas eu quero sempre dividir aqui o que é a prevenção da doença mental do tratamento das doenças mentais. Eu estava aqui a pensar em relação ao burnout. Se calhar a própria gestão da pessoa do stress é um fator muito importante. Não é? Claro, só que o problema isso é uma verdade lá para Alice, desculpa dizer isto assim, no sentido em que desculpa, já estou à vontade contigo para dizer estas coisas, no sentido em que é óbvio, mas ninguém sabe antes de acontecer. Mas é isso que eu estou a dizer. Ou seja, mas tu não sabes, quer dizer, depois com a experiência de vida... Quando a pessoa diz aquilo, tens de ter mais calma. Claro, mas quando tu vais adquirindo experiência de vida, já consegues medir melhor a tua resiliência ao stress. Isto é verdade. Sim. Por isso é que também tu vês que as gerações mais jovens estão a ser muito afetadas por estas questões. E tu vês também que há muitos estudos que mostram que os millennials, por exemplo, estão muito menos predispostos a sujeitarem-se a coisas no mercado de trabalho que a geração anterior se predispunha. Porque as pessoas, no fundo, mais jovens, até têm, no fundo, uma experiência social acumulada que já informa as pessoas de que o nível de stress não pode ser infinito. Sim, que não vou estar a passar por isto. Exato. Há aqui a Sofia Pinto do Patreon também coloca aqui uma questão que acho que faz sentido neste momento, que é, ela diz, estando o burnout tão presente nos dias de hoje e tendo-se tornado quase moda, porque se fala muito, não é? Muitas vezes é visto como um capricho pela direção de muitas empresas. Como é que se desconstrói esta ideia? Nós já falámos um bocadinho disto falámos, aqui. No fundo é importante informar, não é? À semelhança de tudo o que tem a ver com a saúde mental e com o estigma associado à saúde mental, a maior parte destas questões resulta do desconhecimento. Portanto, as pessoas não sabem do que estão a falar, não é? Mas tu, por exemplo, quando tu vais falar a empresas sobre o burnout, sim. Tu não ficas com a ideia que aquilo cai em saco roto? Depende das empresas, vou dizer que depende muito das empresas, porque há empresas que estão realmente muito sensíveis a isto, e há empresas até que fazem mudanças concretas que vão além daquilo que a legislação obriga. Por exemplo, eu já tenho trabalhado recentemente com algumas empresas que têm tempos de licença parental pagas
a 100%, de 8, 9, 10 meses, que é muito maior do que o que a lei permite. Isto é muito relevante. Portanto, isto é um sinal para os colaboradores de que a empresa está realmente preocupada em melhorar a qualidade de vida das pessoas e em melhorar a vivência de stress, também associada de diferentes fases da vida das pessoas. Agora, há empresas em que isso não é verdade. Pois também tens que reconhecer uma coisa importante, que as pessoas que nos ouvem talvez não saibam, mas aí 90% do tecido empresarial português são pequenas e médias empresas. Não é? Portanto, são empresas muito pequenas. Muitas delas até poucos são empresas familiares. Sim. São tipo mas, mãe, essas, o pai, então, o filho. mas essas até deviam atenção. Mas não têm, é o contrário. Quanto mais pequena é a empresa... Misturam muitas relações. Claro, porque é assim, tu és meu filho, vamos supor, e trabalhas na minha empresa. Tens é que alombar, agora vais estar mais esperto, agora tens burnout, tu vais fazer... Então, eu construí a empresa... Sejas preguiçoso, já eras assim pequenino, eu tive aqui 16 horas por dia nos últimos 20 anos e agora veio-me este chico esperto dizer que tenho que descansar. Não, senhor. Portanto, é importante perceber que a dimensão das empresas também interfere na capacidade que as empresas têm, não só pela capacidade de compreender os fenómenos, mas pela capacidade de investir neles. Agora, uma coisa que eu te posso dizer é, e aqui um sinal para todas as empresas que nos ouvem, está estudado também internacionalmente e documentado em revistas muito importantes, como por exemplo a Lancet, que por cada euro investido em saúde mental, o retorno é de cerca de 4 euros. Isto quer dizer que investir em saúde mental tem retorno. E isto é lógico. Porque o que normalmente as empresas... Estás a fazer aquilo que temos estado aqui a falar. Estás a melhorar a qualidade, estás a aumentar a produtividade, a criatividade. Sim, e o que normalmente é assim, quando tu fazes uma gestão de empresas, um bocado, uma gestão do género, não quero ofender ninguém com isto, mas uma gestão à mercearia, que é entrar não sei quantos pacotes, sair não sei quantos pacotes, no fim ficou não sei quanto dinheiro. Este tipo de gestão não é muito aberto a este tipo de medidas e de intervenções, não é? Porque assim, okay, agora vou gastar mais 500 euros ou mais 1000 euros ou mais 2000 euros em medidas de saúde mental, agora vou apoiar as consultas de psicologia. Não, ele, com o ordenado dele que paga as consultas de psicologia. Só que o que muitas vezes as pessoas não estão a perceber é que depois, a médio prazo, isto vai se reverter em muitas mais valias. E está muito estudado que o investimento empresarial na saúde mental dos seus colaboradores melhora a produtividade a médio prazo e melhora os outcomes. Portanto, tem aquilo que se chama, em linguagem empresarial, existe um bom return on investment dos investimentos em saúde mental. Exatamente, return of investments. O burnout só... Isto porque eu ouvi e fiquei a pensar se faria sentido que o burnout pode acontecer fora do trabalho, em atividades, não diria extracurriculares, mas em outro tipo de atividades que para além do trabalho. Abordámos isso há bocado, assim, muito en passant. E a resposta é, teoricamente e formalmente, não. Porque o burnout está definido pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como um fenómeno ligado ao trabalho. Mas, por exemplo, uma mulher que seja mãe a tempo inteiro pode entrar em burnout. Era aí que eu queria chegar. Agora, nós podemos encontrar paralelismos em pessoas em que a sua atividade predominante está a gerar este tipo de sintomas. Ou seja, se nós encontrarmos as pessoas, por exemplo, cuidadores informais de idosos, é muito frequente. Há pessoas que dedicam todo o seu horário de trabalho, vamos dizer assim, a cuidar de um idoso acamado, seja ou não seja familiar. Sendo que devo dizer que cuidar de familiares é muito mais estressante do que cuidar de não familiares, porque tu quando tens... Porque há uma ligação emocional. Há uma ligação afetiva e tu estás a ver a deterioração de uma pessoa que está mal. Portanto, é muito mais fácil ser cuidador de um idoso não ligado afetivamente a ti, do que ser cuidador do teu pai que se está a deteriorar, não é? Portanto, cuidadores informais, até estudantes, não é? Portanto, a vida académica, em alguns contextos, pode tomar uma dimensão e uma intensidade quase laboral. E isso pode associar-se a sintomas semelhantes. Porque na realidade essas atividades são o seu trabalho. Estou a fazer aspas. Pronto, e é por isso que, embora formalmente isso não se possa dizer e não possa ser assim classificado, já tem alguma literatura nesse sentido, dizer que pode haver, portanto, se nos centrarmos na atividade principal da pessoa, a atividade que ocupa, vamos dizer assim, o horário de trabalho, se houver um paralelismo com estes grupos sintomáticos, exaustão emocional, desprendimento e cinismo e falta de realização naquela atividade, podemos dizer assim informalmente que existe um burnout, mas formalmente não pode ser dito assim. Essa educação mais ativa para a questão do burnout nas empresas e dos próprios profissionais de saúde enquanto doentes, porque lá está, é uma empresa, um hospital, tem os seus profissionais de saúde, mas fica sempre a ideia que é em casa de ferreiro espeto de pau. Porque há aqui uma questão importante, a saúde é capaz de ser das profissões mais propensas ao burnout. Sim. Os profissionais de saúde são, sem dúvida nenhuma, e isso está muito estudado, dos profissionais mais propensos ao burnout. Isso mas depois, se calhar, em casa de ferreiro espeto de pau. Sim, mas por causa de ferreiro espeto de pau não é por causa do ferreiro. Se calhar mais por causa do pau. Porquê? Porque os profissionais de saúde têm muito mais taxas de burnout por vários motivos. Primeiro, são profissionais que
tem aspectos que são comuns a outras profissões, mas que são importantes, que é o trabalho por turnos. O trabalho por turnos, seja enfermeiros, auxiliares ou médicos, frequentemente trabalham por turnos e fazem noites, e isso é altamente desgastante. Isto é verdade para outras profissões, mas também para o processo de saúde. Acresce que estão a lidar com decisões que estão a pôr em causa as vidas de outras pessoas. Ou seja, dito assim em termos pouco técnicos, tens as vidas de outras pessoas nas mãos. E, portanto, se a tua ação pode determinar um desfecho positivo ou negativo, isso eleva muito o stress. Terceira coisa, estás sujeito a tu próprio adoecer. Ou seja, por exemplo, em ambientes de serviço de urgência, com um risco infeccioso aumentado, em ambientes em que de enfermarias de medicina, enfim, o risco de tu adoeceres é também maior. Portanto, isto foi muito visível durante a pandemia. Os profissionais de saúde eram dos mais atingidos pelo risco de apanhar Covid, evidentemente, e portanto foram elevadíssimos os níveis de exaustão nessa altura. Porquê? Porque o risco de adoecer também é importante. Portanto, todos estes fatores contribuem muito para o burnout. E depois, temos aqui, eu não queria voltar ao tema do nosso episódio anterior sobre o estado do SNS atual, mas só assim, muito en passant também, o SNS deve ser das estruturas nacionais geridas de forma mais taylorista. De forma mais taylorista. Ou seja, é o pica-ponta à entrada, o pica-ponta à saída, quantas consultas fez, e todo o trabalho. E depois, uma sobrecarga descomunal de trabalho burocrático, tanto para médicos como para enfermeiros, como até para auxiliares, e como outros técnicos superiores de saúde, que têm que passar horas do seu tempo de trabalho a preencher formulários, a enviar e-mails, etc., em vez de estarem a tratar dos doentes. E tudo isto é sobrecarga, é stress, e ou seja, se calhar muitos profissionais de saúde até têm consciência e estão educados para o burnout, mas não têm tempo. Não, até e o que é que tu achas que é o resultado disso? Não é? O que é que está a acontecer? É o que está a acontecer. Não, as pessoas estão todas a sair do SNS. Claro. Porque eu estava a ouvir falar sobre isso. Quando eu há bocado disse aquela história de quando tu estás numa empresa e sentes que nada vai mudar, o que é que tu fazes? Vais-te embora. E tu te perguntaste, isso é uma decisão que pode ser intempestiva. Depende. Se a empresa previsivelmente não for mudar, não é assim muito intempestiva. Isso pode de facto ser verdade. Aliás, o diretor, acho que era de Santa Maria, que foi despedido porque criticou as urgências, de obstetrícia, acho eu, em que ele falava que as obras de Santa Maria podiam continuar e estar o serviço aberto. Posso estar a cometer aqui algum erro. Mas basicamente ele saiu. E o que ele estava a dizer é que sim, os profissionais estão a sair e onde é que as pessoas estão a ser atendidas hoje em dia? No privado, e o privado, o que as pessoas estão a ser mais atendidas, o que está a chamar mais médicos, o que está a tirar mais médicos do Serviço Nacional de Saúde, porque vão receber mais. Mas isso tem um limite, até porque é assim, a população, se houver um desvio descomunal, e neste momento está estudado que uma percentagem cada vez maior da população portuguesa tem seguros de saúde. E tu estás a ter um desvio das pessoas dos hospitais públicos para os privados, o que é natural porque o público não está a dar resposta, só que os privados também vão ficar saturados. Portanto, isto é uma situação que não vai ter um outcome positivo. Agora, no SNS em particular, tudo aquilo que eu falei no início de flexibilidade de contratações, flexibilidade de horários, formas de recompensar as pessoas pelo seu trabalho, etc., não existem. E mesmo que tu tens ouvido, aliás, é notícia quase todos os dias, as negociações com os sindicatos médicos a propósito dos salários, e andamos nesta cepa torta há muito tempo, e não se sai daqui. E eu não quero estar aqui a entrar em políticas de saúde, não quero entrar nisso, mas só dizer que é reconhecido ainda há poucos domingos, o Marcos Mendes falou disso no seu comentário habitual na SIC, que os médicos portugueses foram os que mais perderam salário nos últimos anos e perderam o equivalente a 30% do seu poder de compra. Portanto, isto é assim, é impossível, porque os médicos também têm... Agora voltando à questão da comunidade e do burnout e das nossas empresas e das famílias. Os médicos também têm filhos, também têm trabalhos. Estava a pensar exatamente nisso, e estava a pensar realmente onde é que está a recompensa. Não, e, depois... e o sentimento de injustiça. Tantos anos a estudar para quê? Mas olha, eu vou dizer outra coisa. Ainda bem que tu dizes isso, e eu fico contente de ouvir dizer isso, mas se tu fores ao Twitter, que é uma rede social muito intensa, como tu sabes... Não tenho Twitter por causa da ansiedade. É muito intenso aquilo. Tu vês coisas incríveis sobre os médicos. Isto não era o tema do nosso episódio, mas de facto isto tem a ver com o burnout, porque os médicos em Portugal, e isso também está estudado, estão em burnout em elevadas percentagens. Portanto, há uma elevada taxa de burnout médico em Portugal neste momento. E depois as pessoas querem trabalhar menos horas, querem
ganhar mais pelo tempo que trabalham, o que é perfeitamente E justo. ainda são acusadas por causa disso. E é justo, porque têm filhos, porque têm Sim. vidas e casas para pagar, e como nós sabemos, as casas estão muito acessíveis em Portugal, e portanto tudo isso é um problema, e os médicos têm que pagar a casa como toda a gente tem que pagar a casa. Quer dizer, há uma solução, que é fazer urgência sempre, e assim nunca têm que ir a casa. E dormem numa dormem maca. sempre no não há hospital. macas, têm que dormir no corredor. Pronto, agora, o que é que vês? Vais ao Twitter, por exemplo, e vês lá as pessoas, esses tipos, sempre muito privilegiados, o que não percebo de onde é que aquilo vem, porque neste momento é uma classe que não é nada privilegiada, muito menos do ponto de vista financeiro, mas dizer o seguinte, têm é que sair do curso e ficar vinculado ao SNS não sei quantos anos para pagar aquilo que o Estado investiu neles. E eu pergunto sempre a estas pessoas, então, e os engenheiros aeroespaciais que foram formados no técnico também têm que ficar vinculados? E os engenheiros civis, os arquitetos? Então, Ou seja, eu também tinha que estar vinculado. Foste formado na Universidade Pública? Estava no Politécnico. Então tens que Devia estar ficar na vinculado ao RTP, Estado, claro. devia ter ficado na RTP. Ou seja, eu não percebo muito bem porque é que os médicos são pessoas diferentes dos outros seres humanos, não têm que dormir, podem fazer 250 horas de urgência por ano, não têm que ter casa porque não precisam de dinheiro para pagar e ainda têm que ficar vinculados para pagar aquilo que o Estado investiu nelas. Portanto, mas é engraçado porque é uma coisa diferente de todas as outras profissões. Mas isto para dizer o quê? Os médicos estão de facto em burnout e acho que as consequências disto são a ser visíveis. E como é que se trata uma pessoa em burnout? Portanto, sabendo que o burnout não é uma doença, não podemos propriamente falar de tratamento, Mas há podemos medicação? falar de abordagem. Não há medicação. O burnout, Não medicas uma pessoa que está em burnout? não, a não ser sintomaticamente. Ou seja, portanto, quando tu tens uma depressão, aí o tratamento é médico, é farmacológico e psicoterapêutico, tu tens antidepressivos, faz um tempo, etc. No burnout isto não é assim. No burnout o mais importante são as medidas comportamentais e as medidas ambientais. Ou seja, tens que operar mudanças na tua forma de trabalhar e, idealmente, operar mudanças na própria organização, portanto, mudar a forma como se trabalha e a forma como a liderança gera o trabalho e a forma como tu geres o próprio trabalho, através de aconselhamento psicológico e psicoterapia para mudanças comportamentais. Depois, para diminuição do stress psicológico, várias coisas. Primeiro, estratégias individuais que tu podes pôr em prática, meditação, mindfulness e todas as outras que estão recomendadas para diminuição do próprio stress, tudo menos terapia quântica. E depois... Panquecas de chia? Não. Não, porque são boas. Não, é bom comer panquecas de chia, não vais mitigar o burnout por causa disso. Não, mas faz bem. Quer dizer... Depende, uma alimentação saudável também promove um bem-estar. Sim, mas panquecas não é uma alimentação muito saudável, porque panquecas não têm muitos hidratos de carbono da absorção rápida, isso não é muito bom. Mas pronto, só para dizer que medidas individuais. Agora, a tua pergunta era, e medicação para o burnout? Isso existe? Não, mas se tu tiveres uma pessoa que no contexto do seu burnout está com níveis de ansiedade muito elevados que são impossíveis de gerir naquela fase em particular, podemos aí sim utilizar medicação, nomeadamente ansiolíticos, para resolver a ansiedade agudamente. Mas atenção que... Uma sertralina. Não, a sertralina não é um ansiolítico. A sertralina é um antidepressivo. Sim, mas é um antidepressivo ligeiro. Mas não utilizas para o burnout. Só utilizas para outras... Utilizas para as perturbações de ansiedade, usas para a depressão, usas para a POC, mas não usas para o burnout. Do burnout, o único que está indicado são coisas que são sintomáticas. Ou seja, tratam apenas os sintomas, mas não tratam nenhuma doença, até porque não há nenhuma doença. E... o que é que são, no fundo, conhecida, o mais conhecido são as benzodiazepinas, não é? Que incluem aquelas, o diazepam, o lorazepam, o alprazolam. Portanto, elas são todas muito diferentes, não temos agora tempo para abordar aqui, mas as benzodiazepinas em si são muito diferentes. Dizer que é muito importante que as pessoas não tomem as benzodiazepinas dos familiares e dos vizinhos. As benzodiazepinas devem ser prescritas apenas por médicos e devem ser cumpridas estritamente naquilo que o médico recomendou. Fiz a ideia que alguém anda a abrir os armários de outro, chega à casa de outra pessoa e então, começa a olhar abrir os armários. Mas Portugal é dos países do mundo com maiores taxas de prescrição de benzodiazepinas, mas sabe-se que uma grande percentagem das pessoas que tomam benzodiazepinas fazem-no sem recomendação médica. Não é por acaso que eu estou a dizer isto. É o clássico português, olha, tenho ali uma coisinha para ti, exatamente. Só que isso não é nada bem feito, porque as benzodiazepinas são fármacos bastante seguros, mas utilizados de acordo com as regras, ou seja, até a minha mãe fez isso. Pois claro, numa determinada faixa de dose, num determinado período de tempo, por isso não é ideal dar assim um fármaco a uma pessoa e dizer assim, agora tomas isto quando estiveres nervoso, em SOS. Isto é uma coisa que eu não recomendo nada. Portanto, se estão com sintomas de burnout, devem procurar um médico, não necessariamente um psiquiatra, até um médico de família, um médico assistente, e a benzodiazepina pode ser prescrita para mitigar sintomas. Não, a psicoterapia é fundamental. Mesmo que aqui, neste caso, nem é às vezes necessário chegar à psicoterapia, porque a psicoterapia é uma intervenção psicológica estruturada. Mas pode ser só aconselhamento psicológico, que é uma coisa mais breve e menos estruturada. Uma pessoa que está em burnout
tem essa consciência, ok, e vai procurar ajuda. Mas o seu ambiente não muda. Certo. Não é contraproducente isto? Contraproducente não será. Será... Olha, ele é de facto literalmente contraproducente, porque produz menos efeitos, não é? Mas produz sempre efeitos. Ou seja, porque a pessoa, imagina, é um daqueles casos em que a pessoa realmente não consegue mudar nem trabalho, nem a atitude da empresa, pronto, ou então, naquele caso, momento não consegue. Mas nesse caso só tens duas hipóteses. Ou sais da empresa, ou se não podes, ajudam-te a gerir aquela empresa. Em vez de ser a empresa a gerir o stress, és tu que tens que ter ajuda de alguém, nomeadamente de um psicólogo, um psicoterapeuta, alguém com formação técnica. Isso é importante também, porque além de vizinhos a prescrever medicamentos, também há muitas pessoas na internet e nas redes sociais a vender os seus préstimos como terapeutas sem ter qualquer formação, nem sequer superior, nem na área de qualquer tipo de terapia formal. Portanto, é muito importante que a psicoterapia seja feita por uma pessoa com formação em psicoterapia, pode ser um psicólogo ou não só. E até há psicólogos do trabalho, não é? Mesmo Claro, mas um psicólogo de trabalho tem outra função. Sim, mas psicoterapeutas que estão já mais virados para esta área do burnout. Isso há muitos psicólogos que desenvolvem muita atividade clínica na área do trabalho e do burnout, o que é diferente de um psicólogo do trabalho, que é um psicólogo organizacional, que é outro, porque quando tu fazes psicologia, tens a psicologia clínica, a organizacional e a educacional. Portanto, são ramos diferentes. Sim. Pergunta aqui o Ricardo Henriques, também um patrono, o que é que a família pode fazer para ajudar uma pessoa em burnout? Sendo que, no caso dele, ele diz que já existe um acompanhamento. Então, se já há um acompanhamento, não pode fazer muito mais. Porque o mais importante é reconhecer que há burnout. Porque a maior parte das pessoas, e isto aliás é válido para o burnout e para as doenças mentais em geral, um grande problema é que as pessoas não reconhecem que estão mal. Pois é isso. Porque... Então também há algum estigma em relação ao burnout, apesar de ser uma coisa mais ligeira. Não é tanto um estigma, sabes o que é? Aqui existe um estigma, mas existe uma outra questão, que é as pessoas, quando estão mentalmente mal, isso não aconteceu de um momento para o outro. Isso aconteceu progressivamente, ou seja, existe uma mudança do teu estado mental, do teu estado de espírito, que vai desde o momento em que tu estavas bem, progressivamente até estares mal. E como a coisa não é a subir, não apanhaste uma pneumonia, não se apanha não é de um dia para o outro. Tu vais ficando mal. Olha, apanhei um burnout hoje à noite. O Zé estava com burnout, olha, tive 5 minutos com ele. Precisamente. E o que acontece como é progressivo e as emoções... mesmo as emoções patológicas são parecidas com as emoções normais, a diferença é que são muito mais intensas e muito mais duradouras e desproporcionais àquilo que a gerou, é difícil reconhecer. Por isso, quem esteja aqui a ouvir e tenha um familiar em burnout, pelo aquilo que ouviu, reconheceu, chama a atenção, e eu acho que a primeira coisa é eventualmente procurar alguém, um médico ou um psicoterapeuta que possa intervir nesta área para mitigar o burnout. E se isso não for possível, depois, ou mais... Porque as pessoas, como eu expliquei, se não fizerem algo para mitigar o burnout, irão desenvolver provavelmente depressão. Uma das coisas, isto é útil para quem nos está a ouvir, um dos sinais de alerta principais para que o burnout pode estar em risco de desenvolver depressão é a perturbação do sono. Portanto, se uma pessoa estiver burnout, ou seja, a exaustão, a desrealização e também o distanciamento... Aquele peso, se calhar, um dos principais sintomas deve começar por ser aquele peso tipo de ter que ir trabalhar outra vez. Pronto, mas a questão que se coloca é... Quando tu tens os sintomas de burnout, exaustão, o cinismo e a falta de realização profissional, e depois começas também a ter perturbação do sono, é um sinal de alerta importante porque o risco de desenvolver depressão é muito grande. E desse período de tempo, entre um burnout e uma depressão, também não acredito que não seja estabelecido. Varia muito pessoa para pessoa. Imagina, quanto tempo é que uma pessoa tem que estar em burnout para começar a desenvolver uma depressão? É impossível prever. Agora, o que tu sabes é que porque não existem timings definidos pelas classificações internacionais para que tu digas que a pessoa está em burnout. Para a depressão isso existe. E dependendo das classificações... Tu consegues marcar o início de uma depressão? Quando é que uma pessoa começou com uma depressão? Vamos lá ver. Quando tu tens depressão, os sintomas têm que estar presentes a maior parte do dia, a maior parte dos dias, durante um período prolongado de tempo de pelo menos 2 semanas consecutivas. Isto pode parecer pouco, mas não é. Se tu estiveres miserável durante 2 semanas, todos os dias, todo o dia, vão ver que não é assim tão pouco. Eu estou a dizer isto porque antigamente eram 2 meses na classificação anterior e reduziu-se o tempo porque se mostrou que estatisticamente, após 2 semanas, a probabilidade de continuar assim era elevada. Claro que há exceções. Por exemplo, perturbações como o luto. Quando há um luto, isso pode ser uma exceção. Mas em regra geral, a depressão pode ser definida temporalmente assim. No burnout não temos tanto essa noção porque o burnout
como também é relacionado especificamente com um contexto, que é o contexto laboral, quando tu vais de férias ou quando vais de fim de semana, os sintomas desaparecem pelo menos transitoriamente, e por isso é um bocadinho mais difícil dizer quando é que começou. Tu tens ideia, há números de burnout em Portugal? Números de burnout, eu não tenho os números de cor, mas aquilo que te disse há pouco, repito, é que é o país da OCDE com maior risco de burnout. Portanto, as pessoas, é um país onde se desenvolve muito burnout. Então, como é que nós podemos, para além de tudo aquilo, e tu já abordaste isso muito aqui, não é? De um trabalho mais específico das entidades patronais, de estarem atentas, efetivamente atentas, e não apenas ser a moda da saúde mental, mas como é que as pessoas podem também prevenir-se do burnout? Bem, isso aí já nos leva para o campo do bem-estar individual, não é? Sim. E aí temos mais uma vez as estratégias individuais. E aí sim sou de acordo com estratégias de prevenção isoladamente, sem a procura de um médico, sem a procura de um psicólogo, estratégias de prevenção em termos de saúde mental global, nomeadamente estilos de vida saudáveis, que incluem respeito pelos ciclos vigília e sono. Não há nada pior do que dormir mal. Aliás, tiveste aqui recentemente a Teresa Paiva, a doutora Teresa Paiva, neurologista, que falou muito sobre isso e muito mais haveria a falar. Portanto, dormir mal é fator de risco para tudo. Doença mental e doença física também. Sim. Portanto, dormir mal é péssimo. Portanto, estilos de vida saudáveis, nomeadamente respeito pelos ciclos de vigília e sono. Isto quer dizer que, claro, há pessoas que não podem ter este respeito, mas têm os turnos, etc. Mas, isso mesmo, mas o ideal é dormir de noite, estar exposto à luz solar durante o dia, porque a luz solar também é um neuroregulador. Portanto, a luz solar no nosso cérebro dá sinais de atividade. Agora é para estares acordado. Exatamente. Depois, exercício físico. O exercício físico é realmente muito importante. Eu contra mim falo porque eu não faço exercício físico, eu devia. Mas, era o que eu te disse. É verdade. Mas o exercício físico é mesmo fundamental. E até te vou dizer mais. E fora as conversazinhas normais, não sei se conheces este vídeo, eu agora não vou alongar-me. Quem conhece o vídeo já percebeu. É um vídeo destes do YouTube que são repetidos até à exaustão. Mas fora as conversazinhas normais, o exercício físico, além de de ter um bom efeito preventivo em termos de inflamação sistémica, inflamação cerebral e, portanto, eventualmente prevenção da depressão, há estudos que mostram já uma boa eficácia do exercício físico no tratamento da própria depressão. Ou seja, quando tu já tens depressão instalada, o exercício físico é útil. Agora, atenção a todos os influencers do exercício físico do Instagram português. Se a pessoa estiver com uma depressão moderada a grave, que é a maior parte das depressões que chega à atenção médica, as pessoas não vão conseguir fazer exercício físico. Porque não é só preciso ter força de vontade. Porque as pessoas estão mesmo muito deprimidas, e a depressão inclui a tristeza e a falta de energia e a falta de vontade de fazer as coisas. Portanto, as pessoas vão ter efetivamente que ser medicadas para melhorar inicialmente, e só depois é que vão poder iniciar o exercício físico. Mas nessa fase, sim, o exercício físico melhora o prognóstico. Mas voltando à prevenção, o exercício físico é um bom preventivo em termos de saúde mental. Os ciclos de vigília e sono, práticas de mindfulness ou de meditação, para quem tenha uma vivência elevada de stress, também são importantes. Hobbies, no fundo, viver de uma forma mais desafogada. Dentro desses hobbies, uma vertente importante é a questão do contacto social. Claro que isto não é verdade para todas as pessoas. Mas o contacto social, eu estava a pensar também o próprio contacto com a natureza, como é envolvente. Ou seja, é verdade, sim. O passear, o caminhar. Tudo isto em conjunto é que vai ter um efeito preventivo, porque se tiveres toda a tua vida enfiado no meio da natureza, não vais chegar também muito bom da cabeça. Mas a socialização é muito importante. Como eu te disse, o ser humano é um ser social, e estar com outras pessoas, ter relações com outras pessoas, é muito preventivo em termos de doença mental. Outra coisa que não te disse ainda, e te vou dizer porque é importante, é que nas idades mais avançadas, e isto também tem a ver com o trabalho, há estudos que foram avaliar quais são os outcomes de saúde mental das pessoas que mantêm-se a trabalhar depois da idade da reforma. Ou seja, vamos ver, os que se reformam e os que querem continuar a trabalhar. Ou os que são obrigados a continuar a trabalhar por algum motivo. Quando o ambiente de trabalho é um ambiente bom e protetor da saúde mental, a saúde mental de quem ficou a trabalhar é melhor do que quem deixou de trabalhar. E estima-se que isso tem muito a ver também com a manutenção das relações interpessoais. Porque se há coisa importante no trabalho, são as relações interpessoais. E vou dizer outra. Um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de demência, ou seja, Alzheimer e outros quadros neurodegenerativos, fatores preventivos, são os contactos sociais. Isto quer dizer que, depois de te reformares, se mantiveres uma vida social ativa e contactos com outras pessoas, o teu risco de ficares com demência é muito inferior àquele
do que se enfiou em casa a ver televisão. Também O depende risco das pessoas com quem estás. Há umas que podem deixar maluco. Com certeza, mas é assim, em teoria as pessoas só mantêm relações sociais, isto não é verdade, isto não é bem verdade o que eu vou dizer, mas é assim, idealmente Teoricamente só deveriam manter relações... Pronto, mas manter relações sociais saudáveis Sim. é preventivo em termos de saúde mental. E depois finalmente, a alimentação. A alimentação também é importante. Panquecas, lá está. Não panquecas, mas alimentação, que no fundo, assim, o que é mesmo importante, por exemplo, a ideia dos superalimentos é uma parvoíce. Tu comeres um superalimento em grandes quantidades não faz nada. Ok. Não é? Por isso, superalimentos, isoladamente, não fazem sentido. Porém, uma dieta que, em geral, tenha um balanço anti-inflamatório é importante. Porque a inflamação sistémica está associada a todas as doenças, incluindo a todas as doenças com componente inflamatório, doenças autoimunes, doença cardiovascular, diabetes e também à doença mental, nomeadamente à depressão e à ansiedade. E nós sabemos, por exemplo, que quando a pessoa envelhece, há um conceito, hoje em dia muito estudado na literatura médica e neurocientífica, que é o inflammaging. Inflammaging é o conceito de tu inflamares à medida que envelheces. Sim, o teu status inflamatório corporal, o teu corpo fica, à medida que te vais degenerando, ou seja, tu já estás com um ar bastante degenerado, por exemplo, quer dizer que estás já muito inflamado. Estou a brincar, não. Tens um ar jovem e bem... Eu faço tudo, pá. Fazes tudo o que eu estou a dizer, ótimo. Então não vais morrer. Exato. Então, o que é que eu te estava a dizer? Que uma dieta que seja predominantemente anti-inflamatória, por exemplo, uma dieta rica em ácidos gordos ômega 3, que seja pobre em gorduras poliinsaturadas, carne. Eu acho que as pessoas na realidade já sabem isso tudo. Pois sabem, mas é que, mais do que saber isto, há estudos que comprovam isto e que mostram que se este tipo de estilos de vida no seu conjunto for tido, a saúde mental é melhor. E logo, claro, voltando ao nosso tema de hoje, o risco de burnout é mais baixo. Mas, independentemente disso, e isto também é muito importante, tu podes fazer uma dieta espetacular, fazer imenso exercício, dormir as horas todas e mesmo assim ter burnout e mesmo assim ter depressão. Porque esta conversa pode ser culpabilizante para quem adoece. Porque as pessoas, e tu sabes isso bem na tua própria pele, as pessoas podem fazer tudo bem e podem estar a fazer todas as estratégias preventivas e mais um par de botas e mais um bocado de terapia quântica e mesmo assim entrar em depressão. Porquê? Porque a doença mental vai existir. Existe uma porcentagem de pessoas que vai adoecer. É normal, é como ter cancro. Não é? Exato. Assim, quantas vezes tu já ouviste aquela história? Epá, porquê? Eu nunca fumei, eu nunca bebi, e agora tenho cancro. Epá, porque o teu corpo é feito de células e as células têm genes e depois há uma carga genética que tu não podes eliminar e depois há fatores ambientais que tu não podes controlar e isto quer dizer que vai haver pessoas a adoecer. Portanto, é ótimo, vamos todos tomar em conta isto e fazer estratégias de prevenção, mas não vamos estigmatizar as pessoas que adoeceram, porque elas podem ter feito tudo bem na mesma e nessa altura precisam de tratamento. Olha, Gustavo, com tudo isto já vai uma hora. Pronto, cá estamos. Cá estamos, Manuela Cássio. Cá estamos, Manuela Cássio. Muito obrigado por teres vindo esclarecer este tema do burnout. Muito mais haveria por dizer-se. E, sim, porque isso há sempre. E cá voltarás, obviamente. Assim espero, que é só escolheres um tema do teu agrado e do agrado dos teus Patreons. Isso, é exatamente isso, já sabem, venham aos comentários, partilhem as vossas opiniões, se já passaram por burnout ou se identificam com aquilo que nós falámos aqui hoje e podem sugerir também o próximo tema que o Gustavo venha cá abordar e para quem é patrono participa mais ativamente nestas conversas. Muito obrigado, Obrigado, Gustavo, amigos, e mais até à próxima. Muito obrigado.